dia 10. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 10 de junho, vamos começar mais uma oração em conjunto, com a finalidade de energizar o planeta, fluidificar a nossa água, nos energizarmos, conectarmos com a boa espiritualidade, com os trabalhadores em prol do bem e do bom. Sempre essa grande finalidade, a oração cada um de nós com as nossas energias juntos, formamos uma grande usina de energia e essa energia é usada pela espiritualidade para atuar nos mais diversos locais do nosso planeta onde há necessidades, onde há dor, onde há sofrimento. Então, esse trabalho, além de tudo, é um ato de amor, um ato de união, em nome do Pai, trabalhar em prol do bem e do bom. E com esses praticamente quase 3 meses aproximadamente que nós estamos fazendo oração, 2 a 3 meses que fazemos orações juntos diariamente, essa energia fortaleceu bastante com a graça de Deus e estamos fazendo uma conexão muito bonita, juntos porém distantes. Então eu acredito que quando nós voltarmos para as nossas bases de trabalhos espirituais, as nossas casas, nós aqui nas Perdizes, e se tiver outras pessoas em outros locais, vão voltar muito mais fortalecidos, porque nos forçou a fazer uma ligação mais forte e isso nós vamos poder usar muito no nosso trabalho diariamente, semanalmente, né? Então é isso que também é um presente que nós estamos tendo da espiritualidade que eles nos deram e nos ajudaram para essa nossa evolução, né? Então agora, cada um com a grandeza que possui, vamos fechando os olhos, vamos nos ligando ao princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. Vamos respirando profundamente, vamos expirando lentamente, vamos jogando tudo de positivo, coisas boas, bons pensamentos, vamos tirando as nossas mágoas, nossas dores, os nossos sofreres. Vamos procurando dentro de nós, na nossa maior intimidade, o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos. Como Jesus falou num livro de Oswaldo Polidoro, numa oração linda do princípio, ele falou assim: Senhor, no recôndito de nossas almas. Então encontro o meu Pai dentro de mim. Muito lindo. Nos ligamos também aos nossos irmãos cristificados, Jeová, Jesus, Moisés, João Evangelista, espíritos que trabalharam tanto aqui para essa nossa humanidade. Eu não gosto muito de dar nomes, porque aí eu estaria outros tantos que vêm para energizar. Nós estamos com um grupo já há algum tempo que faz a energização do nosso planeta, que eles estão ao redor do planeta, e tem muitos espíritos cristificados ali. Eu coloco esses que tiveram funções muito marcantes aqui, que todos nós conhecemos,
os seus trabalhos. Vamos nos ligar a todas as legiões angélicas que trabalham aqui no nosso planeta, né? E nas quais nós também fazemos parte, cada um trabalha com alguma dessas legiões. Então é importante sempre nos ligarmos, porque são os que fazem os trabalhos junto com a gente propriamente dita. A mensageria divina é que prepara o ambiente para o intercâmbio entre encarnado e desencarnado e também para trabalhos entre faixas de desencarnados. Eles também trabalham muito com as nossas mediunidades. As socorristas que dão alimentação, que representam aquele amor incondicional, que ajudam os espíritos a encarnar, quando eles já vão ser preparados para o encarne, eles já são todos preparados pelas socorristas, aquilo que eles têm de aprender, eles vão sendo preparados e vão voltando a ser crianças. E aí eles fazem o trabalho do esquecimento das outras encarnações, para que ele chegue à carne limpo, livre de ranços, de mágoas, para poder aprender e evoluir aqui, né? E elas também trabalham no desencarne, elas ajudam a retirar os espíritos quando estão desencarnados, quando estão desencarnando, elas que estão ao lado, elas retiram, e se acender a pineal que fica ali na nossa nuca, que é o espírito quando se liga a Deus, ele é recolhido. Senão elas tentam acordá-lo para essa realidade. Aí também os pretos velhos tentam fazer esse trabalho, e às vezes até os hindus. Mas aí é o livre-arbítrio da pessoa. Mas ninguém encarna ou desencarna sozinho. O trabalho é sempre feito pelas socorristas. Inclusive uma lenda aqui do nosso norte, né, que é as iaras que trazem as crianças. São as Marias, né? A imensa legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Os hindus que trabalham com o nosso mental, com a parte intelecto-moral do planeta, né? Eles fazem parte das altas hierarquias, são aqueles espíritos muito focados, muito corretos, que aquela moral ilibada e que sempre separam as coisas. Os pretos velhos que ajudam, eles sempre se dão muito com uma humildade e têm espíritos altamente hierarquizados, né, que são chefes dessas legiões, como a Maria Conga, por exemplo. E eles fazem esse trabalho lindo de ajuda, eles vão para a subcrosta, eles doutrinam espíritos, né, que aí são espíritos que vão fazer trabalho pesado junto com eles, que ainda não têm um conhecimento, ainda tem muito a resgatar, mas eles fazem trabalhos lindos, né? E os índios que fazem toda a proteção da casa, que eles também conhecem muito as ervas, muitos materiais nesse sentido de ajuda, né? E nós temos, né? Aí tem as equipes de Nero, que trabalham com as coisas materiais, tudo que é material, os pretos velhos, os caboclos, os índios que trabalham com essa legião, que muitos chamam dos romanos, né? Que são todos que trabalham muito com as coisas da carne, das nossas necessidades. Nós estamos na carne e temos necessidades da carne, né? A parte material. E também quem trabalha com a parte material são a equipe médica, né? A equipe médica maravilhosa, aquele trabalho de amor acima de tudo, né? Apesar de eles serem bem cientistas, mas eles trabalham com muita amorosidade, eles nos ajudam nas nossas doenças físicas e também nas nossas doenças espirituais, porque os hospitais do céu estão lotados, né? Os hospitais astrais, que é o correto falar, eles estão lotados.
espíritos que desencarnam ainda com muitas chagas. Essas chagas estão no perispírito e elas têm de ser trabalhadas e tratadas para serem curadas. Então é um trabalho lindo que eles fazem, essas legiões. Então, todas essas legiões, elas trabalham juntos, é que nem um reloginho suíço, tudo muito perfeito, todas aquelas engrenagens andando, girando, vão juntos, fazem, cada um faz a sua parte, cada um ajuda naquilo que pode. E todos, quando todos esses espíritos têm um pouco de consciência, eles sempre trabalham em nome de Deus. Jamais eu fiz, eu sou bom, eu consigo. Não. Graças a Deus Ele me permitiu que eu pudesse ajudar esse irmão. E é isso que é importante, é irmão ajudando irmão. Então são esses ensinamentos todos que nós temos de carregar para os nossos dias aqui na carne e que nos ajudam a entender melhor, né? Então, nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito ao Pai essa oportunidade de trabalho e esperando que ela realmente possa produzir o bem e que a gente consiga fazer a energização maravilhosa desse planeta, com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos à oração. Suprema Advertência, uma poesia do seu Oswaldo, preste atenção que linda. Suprema Advertência. Por que praticas delito, tantas asneiras, pensa, sente, ages mal, e chafurdando, vindo a mim, vens com essas baboseiras, curvando a idolatria, sempre mais errando. Por quê? Que curvas de preconceitos infernais, deixe as minhas leis e o meu Filho Santo. Depois de tantas faltas bem marginais, finges de crente, de quem me adora tanto. Não quero o teu tributo de reverência. Não pretendas que admito alguma indulgência, que quero a vida simples, plena de ternura. Espero a conduta nobre, feita de prudências, o bom conhecimento, a pura inteligência, e não fingimentos, que não aceito molduras. E nós vamos continuar a estudar os mandamentos, né? Nós já lemos o 10º, o 9º e o 7º. Nós estamos indo de trás para frente. Mas o Zé agora vai ler os 10 mandamentos, do primeiro ao último, para a gente sempre ter isso em mente. Essa semana, enquanto eu estiver lendo os 10 mandamentos, os itens, nós vamos sempre ler os 10 mandamentos da lei de Deus. Supremo documento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Bom, então agora vamos continuar. Hoje nós vamos ler o 7º mandamento, o 6º e se der o 5º, mas eu acredito que só o 7º e o 6º, né? Porque é importante a gente entender por que eu estou falando de trás para frente. Se eu aprender a viver, eu ou qualquer um de nós, do 2º ao 10º mandamento, nós estaremos no 1º. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Então, todos os 9 mandamentos é o caminho que nos leva a chegar ao 1º. Essa é maravilhoso, é a lei de comportamento, de amor, de virtude, de conhecimento, de respeito, né? Então isso é muito importante mesmo. Então vamos lá, ao 7º mandamento.
não cometerás adultério. Isso é pesado. Já foi dito por antigos mestres de doutrina que a verdade é cortante como o fio da navalha e que o verdadeiro é aquele que transita por ele sem se cortar. Através do processo evolutivo, todos irão entendendo e executando o mandamento, aquele que é mais caro aos que constituem família, porque todo aquele erro que põe em perigo a instituição da família, por muito mais responderá. Para todos os efeitos, para toda e qualquer atividade social, confiança e fidelidade pairam ao Altíssimo na contagem das virtudes espirituais, tendo, em virtude das deficiências humanas, de considerar a separação de casais. Dizemos que muito mais errado é o desquite, que não facilita uma nova constituição de família acima de qualquer falha humana. Coloque-se a possibilidade de realizar novo empreendimento familiar e nunca proibir um novo vínculo que realmente favoreça o cumprimento da vontade de Deus. Dos males, escolha-se o menor. Uma justiça divina paira sobre tudo e todos, e seus tentáculos penetram profundidades incomensuráveis para julgar e dar com justiça segundo realidades e merecimentos que escapam ao consenso humano. Deixa eu explicar. O seu Oswaldo, ao desencarnar, já nas últimas, as palavras dele, toda família sagrada. E ele repetiu isso várias vezes, toda família sagrada. No decorrer da encarnação dele, ele também falou muito disso. Por quê? Por que a família é sagrada? Porque é o primeiro elo de amor, de união, de comprometimento. É aquilo que quando a mãe, ao amamentar seu filho, o seu Oswaldo falava sempre isso, ela já tem de ensinar a doutrina. A mãe, ao carregar seu filho na barriga, já tem de se ligar à boa espiritualidade. A família tem de ser harmônica para ajudar e dar harmonia para seus filhos. Seus filhos se espelham nos pais. Então, se os pais vivem os mandamentos, se os pais praticam sadiamente a revelação, se os pais são amorosos, se são companheiros, os filhos vão tender a ser iguais, a serem companheiros, a serem amorosos, a respeitarem e praticar divinamente a revelação. Então, isso é muito importante a gente entender, que quando ele falava toda a família sagrada, é esse vínculo que, se você não tem esse primeiro amor, como é que você consegue transformar e dar esse amor às outras pessoas? Porque você começa de dentro da família, do seio da família, e você cresce ao redor de todos os outros, né? Aí vai os satélites da família, os amigos, os conhecidos e depois os desconhecidos. Aí você aprende a bondade, você aprende a fraternidade e você faz isso naturalmente, né? Quando se você está numa união e essa união, em vez de produzir o amor, que é o necessário para esse vínculo, para crescer esse primeiro passo espiritual, e você só vai brigar, xingar, jogar energias negativas, pensar feio, é muito melhor se separar e tentar criar amor com outras pessoas mais homogêneas. Isso é muito importante. Claro que não é assim, casou-se, eu gostei, caso. Não é assim, a gente tem de casar achando que vai dar certo, que é uma coisa que vai ser para a vida toda, mas às vezes não dá. Nesse caso, é mais importante você criar amor com outro companheiro ou companheira do que não criar. Criar ódio e ficar só naquele círculo vicioso,
E isso não é bom, nem para as pessoas que estão passando, nem para os seus filhos, né? Ninguém aqui faz apologia à separação, muito pelo contrário. A gente tem de ter, porque casamento é uma coisa muito séria, união é uma coisa muito séria, não é casa, separa. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem de pensar muito antes de tomar esse passo. E a gente tem de ser muito responsável. Só que às vezes não dá certo. Quando não dá certo, a gente procura uma outra coisa, né? Agora, claro que se você acha que não está dando certo, você se separe e depois você procura outro. Não funciona, né? Isso também porque causa muito a mágoa, muita dor e muito sofrimento. E depois carrega os karmas. Então, cada um vai carregar aquilo que já praticou, não vai ter jeito, né? E quando a gente fala também em adultério, tirando a parte da família, a gente fala de adultério também no sentido de assim, eu acredito na espiritualidade. Eu sou espírita, eu sou divinista, eu trabalho, eu acredito. Aí, por conveniência, eu pego e omito isso. Não, eu sou católica, não, eu sou qualquer outra religião, né? Eu não posso fugir daquilo, das minhas responsabilidades e dos meus conhecimentos. Eu tenho de ser fiel às minhas crenças, eu tenho de ser fiel ao meu conhecimento. Isso é importante. Eu não posso ser adúltera também em outros conhecimentos, sabendo que isso está errado. Ou não aceitando, achando que é só para agradar. A gente não tem de agradar, a gente tem de ser honesto, a gente tem de ser verdadeiro. Se a gente for verdadeiro e honesto, pode a pessoa ficar até triste no começo, mas ela vai aceitar, porque a verdade é acima de tudo. Aí não tem simulacros. Nós não temos de ser adúlteros de conceitos, de comportamento. Nós temos de ser firmes naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente pratica. É muito importante a gente entender que tem várias vertentes que cada item dos mandamentos tem vários pontos que a gente pode ir. Claro que o adultério nesse momento é muito importante, mas aí tem muitos outros pontinhos que dá para estudar. É que eu não tenho condições de falar há muito tempo, né? É muito mais generalizado, mas eu li em função do que o seu Oswaldo escreveu, né? Mas não se esqueçam, nós ainda temos deficiências, nós ainda temos pontos falhos, mas a gente não pode esquecer que o melhor seio, o mais importante é o seio familiar. E essa união é importantíssima a gente preservar. Nós não viemos na mesma família por acaso, nós não viemos com os grupos de amigos ao redor por acaso, nós viemos ali para aprender alguma coisa e para ressarcir alguma coisa. E se a gente tem um pouquinho de consciência, a gente vai trabalhar para isso melhorar e resolver. Porque senão a gente vai ter de voltar num outro corpo, num outro momento, com essas mesmas pessoas para resolver o problema se eu não resolvi dessa. Então, vamos, né, ganhar energia aí, deixar as energias negativas de lado e vamos fazer as coisas certas, né? Bom, agora nós vamos para o 6º mandamento, o não matarás. O 6º mandamento virá a ter, através dos tempos ou da evolução humana, execução total. É muito mais vasto e profundo do que parece. E aqueles que puderem crescer no seu espírito, tanto melhor. Importa não cair na asneira de não engolir mosquito, para logo mais engolir camelo. O não matarás é não matarás ao próximo, é não matarás a si mesmo, né? Porque se a gente cometer adultério, se a gente cometer suicídio, a gente está matando a si mesmo. Para a lei dos homens, nada, mas para a lei de Deus, eu vou responder, eu vou para o vale dos suicidas. E não é só matar
me matando com uma faca, com uma arma, qualquer coisa do gênero. É eu abusando, né, da minha sorte, eu usando produtos que não são bons para a saúde, exagerando nas alimentações, nas bebidas, álcools, drogas e assim por diante. Qualquer coisa que não seja sadio para o nosso corpo. Nós temos de tomar muito cuidado, porque o nosso corpo é o nosso templo aqui na carne. Esse é o instrumento, é o veículo para que a gente possa estar na carne, para a gente poder conversar com as outras pessoas, para a gente poder aprender e evoluir, para ajudar e ser ajudado. É onde a gente tem as oportunidades de ressarcir os nossos erros, sanar as nossas dívidas, né? E outras pessoas também nos ajudarem naquilo que a gente está precisando. Então é esse corpo, quando a gente está encarnado, que é o facilitador. Se a gente destrói esse corpo, se a gente abusa dele, como é que a gente vai fazer? Então é isso que nós temos de parar e pensar, né? Eu sempre uso, há muitos anos eu falo isso, né? As pessoas falam, repetindo de novo, verdade. Mas hoje ainda somos carnívoros, necessitamos de carne, uns dizem que não sei o quê, mas ainda nós necessitamos da carne, precisamos comer, não sempre, mas de vez em quando, essa proteína é importante. Nós vamos evoluir, daqui a um tempo a gente não vai precisar de carne. O nosso corpo, o nosso metabolismo vai estar diferente e nós só vamos nos alimentar de legumes, verduras e coisas do gênero. Aí, se eu matar um animal para me alimentar, eu vou estar não matarás. E eu vou continuar evoluindo. Aí eu só vou precisar dos frutos. Eu não vou precisar mais matar um alface, matar alguma coisa nesse sentido. E aí, se eu matar uma florzinha que eu também vou responder. Isso é só o topo, assim, é só uma basezinha para a gente entender que as leis de Deus, elas são muito mais profundas do que a gente possa imaginar. Então, nesse momento, eu estou num patamar. Estamos próximos a mudar de patamar. E ainda nós vamos mudar várias vezes. A nossa evolução vai chegar num ponto que nós vamos ser bastante eterizados. Mesmo na carne, bastante eterizados. E aí a gente só vai viver mesmo da energia divina, como os altos espíritos vivem, né? Então, vai ter muitas mudanças. A gente tem de respeitar essas mudanças, mas a gente tem de cuidar do que a gente recebeu. Então, esse cuidado é importante, é não ter uma vida desregrada, não se arriscar desnecessariamente, né? Se preocupar muito consigo mesma, tentar fazer tudo aquilo que a medicina nos ensina, tanto oriental quanto ocidental. Então, são todos pontos e tópicos que dependem só de nós, né? Nos cuidar depende de nós. Se nós somos inteligentes, temos capacidade de pensar, isso é importante. Certo? Então, hoje eu paro nesses dois, porque eu falei demais, sabia? Porque esses itens são muito grandes mesmo em termos de conceitos, né? E aí amanhã a gente continua a partir do 5º mandamento, tá? Vamos ver que tem bastante gente que ouviu bastante coisa escrita. Que a gente tem de ficar puxando, né? Então, eu acho que a partir daqui, me desculpem se eu esqueci alguém para cima. Aí vocês, por favor, me avisem. A Silvia, estão mostrando uma enorme legião de trabalhadores com irmãos de vários níveis espirituais. Mas o importante é que todos trabalham com muita gratidão e amorosidade. No alto, Jesus e Moisés acompanham.
A Silvia, a todos nós, e é muito bonito ver o carinho e a luz que os dois emanam. A Silvia, os hindus continuam atuando muito no mental, inclusive usam muitos aparelhos que nos ajudam a assimilar e entender melhor tudo o que está sendo passado. É isso. Graças a Deus. Nós vamos começar a fazer agora os nossos pedidos e hoje nós vamos fazer a oração desses trabalhadores maravilhosos que é o dos pretos velhos, né? Vamos prestar atenção na oração dos pretos velhos que o Zé vai fazer. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado, princípio de todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal à reverência, à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do Verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir, em seus trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida, que as legiões de índios simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas, que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as devidas oportunidades para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo, em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligados aos que peregrinam à encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora dessa ordem doutrinária não há evangelho. Graças a Deus. A Silvia colocou: os hindus continuam atuando muito no mental, inclusive usam muitos aparelhos que nos ajudam a assimilar e entender melhor tudo que está sendo passado. A Kátia: a trilha de trabalhos que percorremos após comentários dos mandamentos é dourada. Há um grande número de trabalhadores que cantam e auxiliam. Auxílios, fortalecimento e limpezas acontecem. Então agora vamos pedir, as legiões estão todas a postos, uma grande limpeza em nossas casas, uma maravilhosa limpeza em todos os cantos,
que os índios protejam as nossas portas, que os espíritos sofredores que por acaso estiverem em nossas casas sejam levados, se houver doentes que sejam atendidos. Vamos pedir bênçãos divinas a todas as pessoas que habitam, frequentam ou trabalham em nossas casas. Vamos expandindo esse pedido para todas as casas dos nossos entes queridos, vizinhos e de toda a nossa humanidade encarnada. Então pedimos pela limpeza das casas de todo o nosso planeta. Vamos ampliando os nossos pedidos para os ambientes públicos, para as ruas, para os comércios, para os centros de convivências. Os ambientes de trabalhos, escolares, todos os ambientes públicos em geral. Para toda essa humanidade também, vamos expandindo os nossos pedidos, vamos pedindo a fluidificação das nossas águas. Todas as águas pedimos que sejam fluidificadas, aquelas que estão em estado livres, aquelas que estão dentro dos reinos, dentro de nós, dos nossos corpos, dos corpos de todos os seres encarnados. Vamos pedir toda a fluidificação da água no estado sólido, líquido e gasoso, dos rios, mares, fontes, represas, nascentes, das nossas caixas d'água, das nossas águas que tomamos diariamente. Não podemos esquecer que quando fazemos uma energização da água, 70% do planeta recebe essa energia, porque ela é composto de água. E nós também. E também a água que é atuado no lado espiritual, porque esse é um material que é usado muito também pela espiritualidade. Vamos agora fazer aquele trabalho maravilhoso de energia para todos os hospitais, centros de saúde, casas de necessitados, centros de acolhimento. Que todos os trabalhadores recebam as energias necessárias, que as legiões possam fazer uma limpeza muito grande e retire os espíritos sofredores que estão ali querendo energia das outras pessoas, que os doentes recebam o seu quinhão de energia conforme o merecimento, que todos os médicos da carne sejam bem intuídos. As socorristas estão trabalhando com o cardíaco de todos os doentes, principalmente esse lado do medo, estão apaziguando. E que em cada local de atendimento médico seja feita uma bolha de energia para a proteção de todos. E todos os trabalhadores ligados à medicina, direta ou indiretamente, recebam as energias necessárias. Que nesse momento é um trabalho sério e importantíssimo para a nossa humanidade. E vamos pedir uma bênção divina para todos os cientistas que encontrem, sem interesses financeiros, mas encontrem as curas necessárias para essa epidemia e as outras que estão para vir, que eles continuem trabalhando muito nesse sentido. Não nos cabe julgar, nos cabe pedir, orar pelo melhor. É muito importante isso.
Não é hora de julgar, nem gerar pânico, nem raiva. É hora de orar a Deus e pedir que o melhor aconteça a cada um, sabendo que Deus sabe o que faz. E não esqueçam disso. E isso estava tudo muito bem marcado. A Mabel viu uma preta velha abaixada em frente à minha casa, não entendi o que ela fazia, graças a Deus. No mínimo fazendo uma limpeza, alguma coisa, te ajudando, graças a Deus. E agora vamos fazer aquela ligação linda com os mentores que estão energizando o nosso planeta dioturnamente, fazendo aquela união divina, abraçando eles e num ato de amor por essa humanidade, por nós mesmos, para todos os entes queridos, vamos pedir muitas bênçãos divinas a todos os encarnados e desencarnados. Vamos pedir bênçãos divinas a todo o reino mineral, vegetal e animal do nosso planeta e todas as faixas espirituais das subcrostas, umbrais e céus superiores. Que todas as energias divinas sejam colocadas e dadas conforme o merecimento e o programa pré-encarnacionista de cada um. Vamos pedir bênçãos divinas para os nossos irmãos que são dirigentes do planeta, sejam políticos, públicos ou privados, que pensem na coletividade e menos na individualidade, sejam mais altruístas e menos egoístas. Então, que trabalhem no cardíaco e no mental, para que entendam que a união faz a força. Nós não podemos esquecer que o nosso planeta é um só. Todos nós somos terráqueos. Todos nós somos filhos desta terra, parte e relação do planeta em termos de matéria. E em espírito somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que nós somos eternos, né? Então é muito, muito importante a gente entender isso. E lutar para que a gente tenha um único planeta, uma única nação, uma única voz. E é isso que é importante. Sermos unidos, fraternos, irmãos, para todos com a finalidade da evolução, de retornar a ser Deus em Deus. E agora, com essa união que todos nós estamos juntos com esses irmãos trabalhadores que fazem essa energização, vamos jogar todas as energias de amor como se a gente abraçasse nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amores. Vamos jogar essa energia linda com esse sentimento positivo para o planeta. Ele está precisando tanto e isso ajuda muito a todos. A Judite está colocando, graças a Deus, muitas limpezas. A Kátia, com a grande movimentação de atendimentos na crosta, vejo alguns irmãos desencarnados também surpresos. Alguns
se afastam destes locais. Médicos e enfermeiros sustentam boas energias com imposição de mãos. Continuando a Kátia, águas e medicações são fluidificadas, pacientes confirmados, as mãos que cuidam e o amor aos que ficam ao seu lado afastam o medo, graças a Deus. E continuando, há alerta sobre a verdade aos governantes para reduzir danos neste momento. Então agora, e a Thay está dizendo que o carinho dos espíritos é lindo. A Kátia colocou, passa por nós um grande vendaval de energias das costas para a frente. Há um rodopio que soma cores e envolvem o planeta. A Mara Silva, várias pirâmides em cima de hospitais, girando e enviando várias luzes. A corrente médica dando muita sustentação aos médicos, enfermeiros e todos que trabalham nos hospitais. Agora todos voltando para as nossas bases, para as nossas casas. Vamos entrar dentro de nós mesmos, agora em agradecimento, em grande confraternização de amor, de respeito, de fraternidade, de cumplicidade, porque somos todos cúmplices do bem e do bom. Vamos agradecer aos nossos amigos, entes queridos, anjos da guarda, companheiros de jornada evolutiva, as legiões angélicas de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos amados. E agora entramos dentro de nós mesmos e agradecemos a Deus, o princípio sagrado de tudo e de todos. A Adriana está dizendo que tem muita energia nas mãos e as pessoas estão colocando muitas graças a Deus. Agradecendo muito a oportunidade de trabalho, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. E amanhã, às 8 da noite, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes, estaremos de novo para a oração de energização do planeta. Aguardo a presença de todos. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. O trabalho de hoje foi maravilhoso e juntos nós fazemos uma diferença. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Boa noite e até amanhã.